Então vamos lá, vamos começar a rabiscar aqui para a gente entender as diferentes jornadas e também diferentes estruturas que a gente encontra no marketing digital. E aí vai ficar muito claro as principais dificuldades e desafios dos profissionais de marketing, gestores de tráfego, estrategistas digitais, analistas de dados e até os profissionais de traqueamento, quais são as dificuldades para a gente conseguir enviar os dados corretos, analisar os dados corretos, ter as marcações corretas nos gerenciadores de anúncios, enfim, fazer toda a máquina funcionar do jeito que deve para a gente conseguir a melhor performance possível. Então, para isso, primeiro, é muito importante a gente entender dois conceitos fundamentais aqui. Primeiro deles, rastreamento. O que é o rastreamento dentro do marketing digital? E sendo bem sucinto, a gente pode entender como rastreamento o entendimento das origens, ou seja, de onde veio determinada sessão, de onde veio determinado usuário, determinado evento, determinada conversão. E as origens está diretamente relacionada às UTMs, aos parâmetros de UTMs, que são aqueles parâmetros que você insere nas URLs de divulgação do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, seja essa divulgação feita de forma paga, em anúncios, ou seja, de forma orgânica, ok? Você precisa inserir parâmetros de UTMs para conseguir posteriormente identificar as origens. Eu tenho um vídeo bem legal sobre isso, onde eu explico e ensino você a estruturar e padronizar as UTMs. Vou deixar aqui disponível, e você também pode procurar aqui no meu canal, tem esse vídeo, ele é muito explicativo sobre isso, tá bom? Não vou me aprofundar muito nesse momento. O segundo conceito fundamental para a gente entender é sobre traqueamento. E o que é o traqueamento? Basicamente, o traqueamento é o envio das ações importantes, que a gente pode entender também como os eventos que os usuários fazem ali nas suas páginas, para as plataformas de marketing. E aqui, dentro do traqueamento, tem um ponto muito importante, que é a atribuição. O que vem a ser a atribuição? A atribuição nada mais é que você conseguir relacionar, vincular uma conversão a uma pessoa específica. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a atribuição. Ou seja, vamos exemplificar aqui. Imagina que você está rodando um anúncio de captação de leads. Você está fazendo uma captação para um lançamento. Então você roda lá seu anúncio no Meta Ads. Essa pessoa vai receber seu anúncio, vai clicar nele e vai cair na sua página de captura. O evento que você está buscando é o evento de cadastro no formulário, que é o evento de lead que a gente envia para as plataformas, para o Meta, para o Google e para o Analytics para a gente analisar. Você precisa enviar não somente a conversão, mas também você precisa enviar os dados dessa pessoa que está convertendo. Nome, sobrenome, e-mail, telefone, dados de geolocalização, enfim, todos os dados possíveis para que você identifique exatamente quem é essa pessoa que está convertendo. E aí, esse processo aqui a gente chama de atribuição. No momento em que você consegue vincular aquela ação do usuário, que é uma ação de lead, a uma pessoa específica. Então, por exemplo, eu tenho aqui o evento de lead, e eu consegui os dados dessa pessoa através do cadastro no formulário, e eu vou enviar toda a informação dessa pessoa. Então, vou até colocar nos padrões corretos. Então, vou enviar, por exemplo, ó, first name, last name, o e-mail, vou enviar o telefone, posso enviar a cidade, o estado, o país. Enfim, estou enviando não somente o evento, mas também toda a identificação dessa pessoa para minhas plataformas de anúncios. Isso aqui é o que faz com que a plataforma de anúncio entenda realmente quem é essa pessoa, faça a atribuição, e aí a gente vai ver esses dados. A melhor forma de ver isso, né, fica bem claro, é através ali do gerenciador de eventos do Meta. A gente tem as notas e também clicando no evento a gente vê quais são os dados que a Meta está recebendo. Isso aqui, enfim, você já está careca de saber, a gente sempre fala e mostra muito disso. Então, são através desses dados que a Meta vai conseguir gerar a inteligência nesse seu evento e posteriormente na sua campanha para veicular os anúncios para as pessoas certas, para o seu público-alvo. Então isso aqui a gente chama de atribuição dentro desse conceito de traqueamento. Então beleza, Danilo, entendi aqui os dois conceitos, as diferenças entre rastreamento e traqueamento. Vamos entender então aqui agora as diferentes jornadas e estruturas que a gente tem aqui no marketing digital. Primeiro, uma jornada que a gente pode entender como uma jornada linear com relação aos eventos e também a todo o domínio, né? Tudo acontece dentro do domínio próprio, então
Com relação a traqueamento aqui, essa aqui seria a jornada ideal com relação a traqueamento de dados, que é estruturas de e-commerce. Então vamos colocar aqui e-commerce. Como é uma jornada no e-commerce? Bom, uma jornada básica, nós temos um evento de page view, que é o carregamento de qualquer página desse e-commerce. Depois nós temos o evento de view content, que é quando a pessoa visualiza um produto. Depois essa pessoa pode adicionar esse produto no carrinho. Temos aqui o add to cart. Depois essa pessoa pode seguir para o checkout. E por fim essa pessoa pode realizar uma compra. Lógico que tem outros eventos que a gente pode mensurar, ok? Principalmente aqui nessa etapa de checkout. Tem outros eventos aí que são importantes que a gente pode mensurar, mas aqui, só para a gente especificar uma jornada básica, seriam esses eventos aqui em um e-commerce. E aí, com relação ao tratamento de dados, essa aqui é a estrutura ideal. Por quê? Porque todo esse fluxo, ele ocorre dentro do seu próprio domínio, ou seja, ele ocorre dentro, por exemplo, do seu domínio próprio, daniloborghetti.com.br. Ou seja, desde a primeira interação do usuário aqui no evento de page view até o final, até o evento final, que é o evento de compra, ele ocorre dentro do seu domínio. Você não tem domínios externos nessa jornada. Então, com relação ao tratamento de dados, isso aqui é o ideal, é o cenário ideal, e a gente não tem grandes dificuldades para mapear todas essas ações aqui em qualquer uma dessas etapas, tá bom? Agora, quando a gente entra, né, em outras estruturas relacionadas a principalmente infoprodutos, a gente vai ter muitas jornadas diferentes, muitas estratégias diferentes, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos especificar agora uma jornada aqui de um infoproduto. Então, eu vou tomar como exemplo aqui meu próprio produto. Eu tenho ali meu produto na Hotmart. Então, eu tenho meu primeiro evento de page view, que acontece no carregamento de qualquer página ali do meu domínio, Depois, né, se tratando aqui de infoprodutos, a gente pode ter uma captação de lead ou não, tá? Isso aqui vai depender muito também da estratégia, se faz lançamento, se não, se utiliza captação de lead na estratégia. Então a gente tem aqui o evento de lead, a gente tem o evento de initiate checkout também, ou seja, quando a pessoa inicializa o checkout para comprar o nosso produto. E depois a gente tem também um evento de compra, tá bom? Uma jornada padrão aqui de um infoproduto, vamos até colocar aqui, ó, no perpétuo, uma venda com estratégia no perpétuo. Onde já começa a acontecer as dificuldades e os desafios nessa jornada? Já começa a acontecer nessa etapa aqui, quando a pessoa sai do seu domínio para o checkout, porque aqui no checkout a gente já não tem o nosso domínio, e sim o domínio do seu gateway de pagamento, no caso aqui, por exemplo, a Hotmart. Então, nesse momento em que a pessoa começa o checkout para comprar o seu produto, ela já está em um outro domínio, no domínio da Hotmart. Então, aqui a gente já tem uma quebra de domínios, tá bom? A gente chama isso aqui de uma estrutura híbrida, onde a gente tem dois domínios. Então, se tratando de traqueamento de dados, aqui já começa a ocorrer as dificuldades. Você precisa saber como vincular as conversões que acontecem no seu ambiente, no seu domínio, com as conversões que acontecem em um domínio externo. Você pode utilizar as integrações nativas desses checkouts. Eles já disponibilizam lá de uma forma muito simples, somente para você conectar ali o seu pixel do Meta, a sua tag do Google, a sua tag do GA4, e ele já consegue fazer esse traqueamento para você. Porém, em muitos casos, esse traqueamento não é efetivo. Você não consegue uma boa performance somente com essa integração nativa. E aí a gente precisa partir para o GTM, e você precisa entender os conceitos para que você consiga vincular essas sessões, esses eventos, aos eventos que ocorrem aqui num outro domínio, no domínio do seu checkout. Outro tipo de jornada muito comum aqui em infoprodutos, a gente tem aqui o infoproduto levando a pessoa para um webinário. Então a gente tem aqui o início da jornada igual, page view, ela se cadastra, se torna um lead, depois que ela vem para uma página de obrigado. Na página de obrigado, envia as pessoas para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, envia o link de um webinário, e aí nesse webinário, depois ali eles enviam um link do checkout, para enfim a gente ter a etapa
de compra, o purchase. Aqui também já começa algumas dificuldades e você precisa entender conceitos para que você consiga integrar todas essas ferramentas. Então vamos lá, aqui nós temos também o nosso domínio, e eu vou até deixar mais explícito isso aqui, ó, a parte do domínio. Então a gente tem aqui, ó, o nosso domínio, a gente tem aqui o nosso domínio, e nesse tipo de jornada a gente também aqui já tem a quebra da jornada. Então temos o nosso domínio nesses primeiros eventos, depois aqui já temos domínios externos. Aqui, ó, a gente tem duas ferramentas externas, no caso o WhatsApp e o webinário, e depois a parte de checkout. Então, aqui já dá para entender, né, e começar a imaginar os problemas que a gente tem com relação ao traqueamento. Uma vez que você envia pessoas a uma aplicação externa e essas aplicações não têm a possibilidade de integração do Google Tag Manager, você tem uma quebra de jornada aqui, uma quebra no fluxo de dados, onde posteriormente você também tem a sequência dessa jornada em um outro domínio externo. Então, no traqueamento, você precisa entender diferentes conceitos para que você vincule tudo isso. Então, nessas duas jornadas aqui de exemplos de infoprodutos, e existem diversas outras, tá bom? Cada dia, né, as pessoas aí estão utilizando diferentes estratégias, diferentes jornadas, diferentes funis de vendas para conseguir melhores resultados. Então, funis de low ticket, com quiz, enfim, existem uma infinidade aí de estruturas diferentes, mas o conceito é sempre o mesmo. Mas sempre que você tem uma quebra no fluxo de dados, você vai precisar entender conceitos como GTM, server-side, e aqui a gente está falando de envios exclusivos via camada de servidor, API de conversões, webhooks, uma vez que plataformas externas não estão conectadas a páginas, não acontecem em ambientes web, você precisa de webhooks para comunicar eventos específicos, como é o caso também de CRM, se você consegue enviar um evento específico através de um webhook para o seu GTM server e de lá disparar para as suas plataformas de marketing. Então você precisa entender esses dois conceitos aqui para que você consiga o melhor traqueamento e a melhor comunicação de dados no caso de jornadas mais complexas como essas daqui. Vale lembrar que tanto o rastreamento quanto o traqueamento são fundamentais para qualquer estratégia de marketing funcionar da melhor maneira possível. Você pode sim até ter suas campanhas aí rodando sem aplicar esses conceitos, elas podem funcionar bem, mas eu tenho certeza que você está desperdiçando recursos importantes se não tem a sua estrutura bem ajustada. Entenda esses conceitos como potencializadores de resultados. Quando você envia os dados corretos para suas plataformas de marketing, ela passa a entender o perfil exato do seu público comprador e assim tem a inteligência necessária para veicular os seus anúncios para as pessoas certas. Isso significa uma redução no seu custo por lead, uma redução no seu custo por aquisição e um aumento significativo no seu retorno por investimento. Então, independente do nicho em que você atua, e-commerce, infoprodutos com diferentes estratégias de vendas, como vimos aqui no vídeo, e você quer se aprofundar nessas configurações e aprender de fato, passo a passo, a aplicá-las, não deixa de olhar meu treinamento e o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, até a próxima.